Oi, eu sou a Pamela e hoje a gente vai falar sobre quem é a viúva pobre nos dias de hoje, tá? Gente, antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque a gente está fazendo uma série de vídeos falando sobre dinheiro e riquezas numa perspectiva cristocêntrica, do reino de Deus, tá bom? Quando acabar esse vídeo, fica livre para poder comentar a sua opinião e compartilhar com quem você quiser e que você acha que deve ouvir o nosso conteúdo. Antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é a proposta de riqueza e prosperidade dentro da visão de Jesus, do ministério dele e dos ordenamentos que ele deixou para a gente aqui na Terra. Como você deve ter reparado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, gente, o reino de Deus, né, o ministério dele não acontece de forma alguma de maneira individualista ou individual. Quando a gente pensa em riqueza, e prosperidade, eu sei que dá uma vontade muito grande da gente pensar em teologia da prosperidade, né? De superabundância em relação à riqueza material. Quanto mais você dá de dízimo e de oferta, mais Deus te retribui. Eu sei que dá vontade de pensar isso, que a gente começa a associar prosperidade com barganha, né? Mas não é muito por aí que a Bíblia nos ensina e nem que o próprio Cristo deixou para a gente como exemplo. A primeira coisa mais importante é o que eu falei para vocês. A riqueza dentro do amor de Deus, né, do reino de Deus, não acontece de maneira individual. Como assim, Pamela? Não existe, tá, dentro do reino de Deus, do corpo de Cristo, a possibilidade onde a gente sente na mesa do carpinteiro, que ele fez para todo mundo, que ele veio para salvar todo mundo, e que eu me farte com abundância, enquanto eu tenha um irmão passando fome. Por quê? Por que isso não pode acontecer de forma alguma dentro da visão de Deus, de Jesus? Simples. Deus é amor e justiça. Os frutos do que o reino dele produz, um reino de amor, justiça e paz, não pode comportar de maneira alguma injustiça. É simples. Não precisa nem a gente evoluir muito teologicamente esse texto, porque a proposta de Cristo é justamente essa, que todos tenham vida e vida em abundância. Então não pode existir vida em abundância enquanto eu tenho o que comer, enquanto eu posso gastar horrores e desperdiçar comida, enquanto eu tenho pessoas passando necessidade. E eu tô falando isso para vocês porque essa semana o presidente mesmo levantou um ponto importante, que é uma característica muito forte marcada em Jesus, muito bem definida, que é o quê? Ele se preocupa com a gente no âmbito espiritual, sim, né? Ele tinha ali essa preocupação de trazer nas parábolas reflexões a respeito da nossa vida espiritual, mas em nenhum momento ele deixa de se preocupar também com a realidade material das coisas. Tinha uma multidão que sentia fome. Jesus automaticamente produzia ali alimento para que aquela população pudesse se alimentar. Se você tinha alguém doente, alguém passando por um mal, uma necessidade de cura, Jesus ia e oferecia cura. E quando os discípulos não tinham absolutamente nada para oferecer, ainda assim eles ofereciam ali a empatia, o cuidado e o amor em Cristo para poder tratar aquilo ali. Agora, uma coisa a gente tem que combinar. Nossa igreja, por muito tempo, né? E aí, quando eu falo igreja, eu falo dos megatemplos, né? Das pessoas que não têm esse comprometimento com o reino na ação prática, se deita, né? Nessa coisa de, a gente vai dar o alimento espiritual, não sei o quê. Só que a proposta de Jesus é integral. E a gente vai ver por quê. Quando a gente lê o livro de Tiago, isso fica muito claro, porque ele vai chegar e vai falar assim, ó, logo no início da carta dele, Tiago 1,27 vai dizer: a religião pura e imaculada da vontade do nosso Pai é o cuidado dos órfãos e das viúvas e não se corromper com este mundo. Esse é um ponto importante. A coisa de se corromper vem da corrupção. O mundo que Tiago estava inserido naquele momento era o mundo do Império Romano, em que muitos judeus que estavam ali babando o ovo da elite, né, junto com a galera romana, exploravam o próprio povo. E aí é sintomático quando ele fala da viúva. Quando eu trago o título dessa mensagem de hoje aqui, falando sobre quem é a viúva pobre nos dias de hoje, é porque quando os profetas já no Velho Testamento apontavam para a necessidade da viúva e dos órfãos, quando Jesus bota a parábola da viúva pobre e quando o próprio Tiago faz referência à viúva pobre e os órfãos, ele está falando de um segmento social, da parte mais marginalizada do povo naquele momento, tá? Porque quando a gente pensa no contexto social dessa sociedade ali judaica e tal,
no contexto do Império Romano e até mesmo antes no Velho Testamento, é uma sociedade baseada no patriarcalismo, assim como a nossa, né? Então você tinha as mulheres que se casavam e essas mulheres ficavam ali sob a tutela desses homens, né? Então elas faziam as atividades domésticas, cuidavam dos filhos. Se por acaso ela ficasse viúva, automaticamente a lei do levirato era acionada, o parente mais próximo assumia essa mulher em matrimônio, porque não tinha muita possibilidade para as mulheres dentro daquela sociedade serem independentes. Então elas estavam ali em constante dependência dessa situação, né, de casamento. Quando a gente transporta isso para a nossa realidade hoje, eu quero trazer algumas informações, tá? O que isso tem a ver conosco? Quando Jesus fala da viúva pobre, quando Tiago diz que a religião imaculada é cuidar da viúva e do pobre, o que ele está querendo dizer? Quando a gente para ver a nossa sociedade brasileira, gente, a constituição da nossa família, no geral, são mulheres, tá? Mães, solo. A maioria das crianças, dos filhos e das filhas que existem hoje no Brasil, não tem o nome, né? Não são assumidas pelo pai. A gente tem uma situação muito grande de abandono paternal. E essas mulheres assumem suas famílias sozinhas. Diferente da época das viúvas, elas podem hoje trabalhar, mas ainda assim não é o suficiente. Elas estão muito marginalizadas. E essas mulheres compõem um segmento específico. São mulheres de baixa escolaridade, baixa renda, em sua grande maioria negras, porque a maioria do nosso país é negra, e são as pessoas mais pobres. Quando a gente entra para a nossa religião evangélica, a gente percebe que tem uma interseção aí, tem um grupo em comum. Essas mulheres são também a maioria da nossa religião. A religião evangélica hoje no Brasil é constituída por mulheres mais pobres, de baixa renda, de baixa escolaridade, negras e periféricas. Essa viúva pobre que está sendo relatada aqui na Bíblia parece muito com aquela irmãzinha do coque, né, que vai para a Universal e entrega também o dízimo do auxílio emergencial dela de R$ 150 hoje, que tem fé, que continua seguindo e perseverando enquanto ela está completamente desamparada pelo Estado, que não está oferecendo suporte para ela, que a situação econômica está muito grave, e da própria igreja, dos líderes que têm muita condição financeira, que têm uma estrutura imensa de igreja, mas que ainda explora a fé desse fiel, que ainda não percebe a incoerência disso dentro do reino de Deus. Então, quando Jesus denuncia, falando da parábola da viúva pobre, ele está dizendo isso. A gente não está cuidando dessas mulheres, a gente não está sendo por elas. Esses líderes espirituais vão na casa delas, porque no texto anterior da parábola da viúva pobre, Jesus está denunciando esses fariseus e esses líderes. Vocês vão na casa dessas viúvas, oram por elas, comem na casa delas e não fazem nada para mudar a realidade delas. Tá lá, na parábola. Um texto antes da parábola. E aí eu falo que essa viúva pobre não é só sobre as mulheres pobres, não. É sobre a situação dos mais vulneráveis socialmente falando. E aí quando a gente olha as estatísticas de morte, por exemplo, da Covid-19, a gente vê que as mulheres que estão mais morrendo, né, são justamente esse segmento, que hoje a gente pode encarar como se fosse a viúva pobre dos tempos de Jesus, né? O que acontece? São mulheres que estão ali em trabalhos subalternizados, faxineiras do hospital, enfermeiras, professoras, manicures, mulheres que estão ali no comércio, que estão sem ter uma renda fixa, estão tendo que ir para a rua, se expor ao vírus, não tem um auxílio para completar na renda, e estão morrendo. E aí eu quero chamar a tua atenção para o capítulo final do texto de Tiago, tá? Da carta de Tiago. Que aí, gente, não sou eu que estou falando, não é a gente que está trazendo uma ideologia em cima do texto, porque eu não precisei elaborar muito politicamente essa interpretação do texto, não. A própria Bíblia vai colocar como título desse texto, ó, Advertência aos ricos opressores. Tiago 5, do versículo 1 até o 6. Olha o que ele vai falar aqui. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então aqui, Tiago, você vê que muito além do texto da viúva pobre, dos órfãos, ele está falando sobre as pessoas que estão sendo marginalizadas da sociedade e estão sendo roubadas do seu direito de viver em igualdade, né? De ter justiça. E é o que eu falei, não existe uma configuração do reino de Deus, uma proposta que seja alinhada com Jesus Cristo, em que eu, como crente, enriqueça loucamente e viva em abundância enquanto meu irmão passa necessidade. Gente, isso não tem a ver com caridade, isso tem a ver com o Instituto da Justiça dentro do reino de Deus. Então, quando Tiago denuncia os ricos opressores, ele está realmente denunciando aquelas pessoas que se dizem prósperas, mas que na verdade estão furtando a justiça desse pobre, estão explorando essas pessoas e estão levando essas pessoas à morte. Então, a gente precisa atentar para isso. Pensar o reino de Deus, rico, próspero em abundância, significa fartura para todos, e não para um grupo específico ou em detrimento do sofrimento de outros, porque isso não faz parte do caráter de Cristo. E Deus não vai jogar o maná do céu nesse momento para essas pessoas, porque Ele instituiu a gente como corpo dele. Então, antes da gente olhar para o céu, orar para essas vidas, a gente precisa orar e agir. Aquele tal negócio, né, da oração. A fé sem obras é morta. E é Tiago que fala isso também. Porque Tiago está ali tendo uma sensibilidade e um cuidado para essas viúvas, né? Para essas viúvas pobres. Então, essa viúva pobre não é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso próximo que está vivendo em necessidade e em dificuldade nesse momento. É isso. Simples, mas revolucionário.